Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste. Depende do horário em que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a essa aula. Iniciaremos a primeira aula falando sobre noções de texto e letramentos acadêmicos. Neste módulo, nós abordaremos reflexões sobre o texto, sobre letramento e suas concepções, sobre os discursos dominantes na esfera acadêmica e sobre possibilidades de letramentos na universidade. Quais são as definições de texto na perspectiva dos gêneros discursivos? O que é um texto? O que são gêneros discursivos? Quando nós pensamos em texto, geralmente nos vem à mente o texto escrito, mas é só o que está escrito que é um texto? Koch, que é uma grande pesquisadora da linguística textual, nos diz que, na perspectiva socio-interativa da linguagem, os sujeitos são vistos como atores, construtores sociais. E nessa perspectiva, o texto é o lugar da interação, em que a compreensão deixa de ser entendida como uma simples captação ou decodificação da mensagem, mas sim uma atividade interativa altamente complexa na produção de sentidos. Quando se fala em perspectiva socio-interativa, nos remetemos a socio-interacionismo, que é uma teoria de Vygotsky, um psicólogo russo, que é uma grande referência quando se fala em educação. O socio-interacionismo é uma concepção que prioriza a relação social e cultural da pessoa com o meio em que ela está inserida, estimulando uma aprendizagem ativa, ou seja, a interação com o meio em que vive e com outras pessoas é de extrema importância e é por intermédio dessa interação que se dá o aprendizado. Bakhtin, outra grande referência para os estudos linguísticos, nos ensina que todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, ou orais ou escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes deste ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelo estilo da linguagem, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Com outras palavras, Bakhtin nos explica que a linguagem está ligada a todos os fazeres e a todos os fazeres e saberes da atividade humana. Vocês já pararam para pensar como seria a nossa vida se nós não tivéssemos a capacidade de nos expressar, de nos comunicar? No que isso nos diferenciaria de outras espécies, por exemplo? E o uso da linguagem, essa ferramenta tão importante que possuímos e que nós dominamos, se dá através de enunciados, orais ou escritos, que refletem as condições de diferentes campos da atividade humana. Ou seja, dependendo de onde ou com quem, ou a situação em que você estiver, você projeta o seu discurso para aquele momento, que é concreto e único. Por exemplo, você não fala com os seus amigos da mesma forma que argumenta em um seminário acadêmico. Nós modulamos os nossos discursos, às vezes até sem perceber, através de enunciados, para as situações que estamos vivendo, para atender às necessidades daquele momento. Já Marcuski, um renomado linguista brasileiro, descreve o texto como uma unidade de comunicação que pode ser escrita, oral, visual ou multimodal. Os textos são compostos por elementos linguísticos e não linguísticos que se organizam de acordo com as convenções do gênero e que estão inseridos. Aqui podemos pensar o texto fora de sua forma clássica, que é a forma escrita. Um aceno com a cabeça pode ser um texto? Um semáforo no trânsito, ele pode ser um texto? Uma obra de arte pode ser lida? Sim,
Sim e sim. O texto pode se apresentar de diferentes formas, em diferentes plataformas e em diferentes modalidades. E o que são os gêneros discursivos? Marcuski nos fala que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. Em outros termos, partimos da ideia de que a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. Essa visão segue uma noção de língua como atividade histórica, social e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua. Nesse sentido, os gêneros discursivos são entendidos como construções sociocomunicativas historicamente situadas. Eles surgem e se desenvolvem em contextos sociais específicos para atender a necessidades comunicativas específicas. São usados para realizar ações comunicativas e têm uma estrutura e funcionamento, uma estrutura textual e funcional características. Para cada tipo de situação, eu vou usar um texto ou vou fazer uma fala, uma oratória que atenda àquela determinada situação. Sobre os gêneros, Bakhtin nos diz ainda que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, marcados socio-historicamente, relacionados às diferentes situações sociais. Já Koch complementa dizendo que cada uma dessas situações é o que determina o gênero, com características temáticas, composicionais e estilística próprias. Vamos pensar em exemplos práticos. Quando você vai a uma missa ou a um culto, por exemplo, o que você espera? E se você chegasse na igreja e encontrasse um homem no altar narrando um jogo de futebol, faria sentido? Não, pois historicamente e socialmente, sabemos que a narração futebolística não faz parte de um evento religioso. São gêneros diferentes. Cada situação determina o gênero a ser utilizado. Aqui entramos agora na definição de letramento, que é uma outra teoria. O letramento, em suma, é a análise do uso social da linguagem, ou seja, como as pessoas usam e o que elas fazem com a linguagem em diferentes contextos históricos e culturais, com o suporte da antropologia e da etnografia. Brian Street, que é um pesquisador americano, é o principal representante dessa vertente de pesquisa, que está se consolidando inclusive aqui no Brasil, entre os estudiosos da área. Duas pesquisadoras brasileiras, a Oliveira e a Kleiman, nos dizem que os estudos do letramento adotam um modelo situado das práticas de linguagem escrita. Esse modelo inclui necessariamente, em toda e qualquer descrição ou explicação sobre os usos da escrita, o contexto da situação, ou seja, todos os elementos do cenário que compõem a situação comunicativa: o tempo, o local, os participantes, as suas respectivas imagens e posições, o que aconteceu antes, as projeções sobre o que está por vir. Trazendo essa teoria para o contexto universitário, na perspectiva acadêmica, os letramentos acadêmicos são uma abordagem que considera as relações de poder, as identidades construídas e outros aspectos que fazem parte das práticas de leitura, de escrita e de oralidade. Nesse sentido, não se preocupam apenas com questões de formalização do texto acadêmico, mas se preocupam também com o contexto e as relações de poder que permeiam os textos que circulam na esfera acadêmica. Aqui eu faço uma pergunta a todos vocês, para que vocês possam refletir. Linguagem e poder, o que tem a ver? Existe alguma relação entre linguagem e poder? O que vocês acham? Um pesquisador chamado Maurizio Guiner, que é antropólogo e linguista, ele é autor de uma obra chamada Linguagem, Escrita e Poder. E ele nos explica que a língua padrão é um sistema comunicativo ao alcance de uma parte reduzida dos integrantes de uma comunidade. É um sistema associado a um patrimônio cultural,
apresentado como um corpus definido de valores e fixados na tradição escrita. Pensem assim. Como nós já falamos, a linguagem ela varia de acordo com os grupos em que nós estamos interagindo. E isso a sociolinguística chama de variedades linguísticas. Aqui podemos citar vários exemplos, né? Quando você está numa roda de amigos, você usa um certo tipo de vocabulário. Quando você vai, por exemplo, apresentar um trabalho, você já amplia esse vocabulário, você refina o seu vocabulário, porque você sabe que o seu público é diferente. Isso é uma variação linguística, ok? Sabendo disso e sabendo que existe um discurso padrão, que é considerado o discurso correto, culto, que nem todas as pessoas conseguem alcançar, porque não conseguem entender aquelas palavras difíceis, o Gner explica que uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes, isto é, ela vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Isso vale para o que nós chamamos de juridiquês, por exemplo, que é aquele determinado grupo profissional usa os seus jargões, as suas expressões, que nem sempre são de fácil acesso a um leitor mediano. Quando você vai ler um documento jurídico, por exemplo, se você não tem um preparo para entender aquela determinada linguagem, é como se aquilo não fosse nem o seu idioma, né? Você não consegue acessar aquela mensagem. Isso também nós podemos perceber imediatamente quando nós entramos na universidade. Creio que nós todos percebemos que ao acessar as primeiras leituras acadêmicas, ao ler o primeiro artigo científico, que a linguagem se modula de uma forma que nós não estávamos acostumados até aquele momento. Há um certo choque inicial. Nós percebemos que há uma escalada na variedade linguística que nós utilizávamos comumente até o ensino médio. Essa marcação é evidente, isso não é o acaso. Pode ser um convite a um novo mundo, por assim dizer, ou pode ser um desafio na vida do acadêmico. São essas relações que os estudos do letramento analisam. Reflexões sobre os discursos dominantes na esfera acadêmica. Bakhtin já havia proposto sobre os gêneros discursivos primários e secundários, sendo que os discursos primários são os que ocorrem na família e na comunidade local, enquanto os secundários ocorrem em instituições sociais mais complexas, em que atos públicos mais formais são exigidos, o que contribui para a expansão dos usos de linguagem aprendidos nas esferas primárias. É quando você eleva a sua fala, a sua escrita, para uma situação que exige mais de você. Observem aqui que o discurso, a palavra discurso, foi escrita com D maiúsculo, como um discurso dominante, que Guy explica como um tipo de kit de identidade que vem com instruções de como agir, como falar, como escrever para interpretar um papel social a ser reconhecido por seus pares. Quando o sujeito aprende novas linguagens e novos gêneros, sendo capaz de produzi-los e não somente de consumi-los, significa que ele está sendo socializado nesses discursos com D maiúsculo. Faz sentido isso para vocês? É o que acontece na esfera acadêmica quando vocês começam a se apropriar desses discursos dominantes e, com o tempo, se apropriam e produzem novos discursos também com D maiúsculo. Possibilidades de letramentos acadêmicos. Pensando nas possibilidades de letramentos acadêmicos, convido vocês a uma reflexão que ela pode ser um pouco dolorosa, mas que é inevitável. É preciso que o estudante se conscientize de que, doravante, o resultado do processo de aprendizagem depende fundamentalmente dele mesmo. Isso é o que nos fala Antônio Joaquim Severino, em sua obra Metodologia do Trabalho Científico, de 2013. A maior parte das linguagens sociais e dos gêneros não são claramente adquiridos por instrução direta, mas por processos de socialização. E é isso que nos ensina Guy, citado por Fischer e Schlechten. Trocando em outras palavras, por melhor que sejam os professores que vocês tenham,
É impossível obter sucesso na jornada acadêmica sem o nosso próprio esforço. O professor não pode ler os artigos por você, ele não pode escrever por você. Hoje em dia, nós já temos ferramentas digitais que podem nos ajudar muito em nosso processo de conhecimento, incluindo aí, inclusive, as inteligências artificiais, por exemplo, que são um caminho sem volta. Você pode fazer esse uso desse tipo de artifício, por exemplo, ele pode funcionar para trabalhos específicos, mas nada, absolutamente nada, supera a nossa capacidade de conhecer, de compreender e de fazer a nossa própria leitura do mundo. E isso só se amplia com o nosso próprio esforço. Pedrale e Dias, para além de nosso esforço, elas explicam uma proposição metodológica para interagir na universidade, pautadas em Saviani, que perpassam por uma prática social entre professores e alunos, indicações de leituras de artigos acadêmicos, elaboração de resumos informativos, fichamentos, seminários, dentre outros, passando a uma problematização, que é o momento de detectar que questões precisam ser resolvidas e que conhecimento é necessário dominar após a problematização. E aí nós temos a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários para lide com autonomia com tal objeto de conhecimento, que é aquele momento em que buscamos ajuda para entender o que estamos lendo, por exemplo. Aqui podemos fazer uso de dicionários, podemos elaborar conceitos, entre outros, até nós entendermos integralmente aquele texto que estamos lendo ou temos que dar conta para apresentar em algum trabalho específico. Após essa compreensão, nós temos o momento da catarse, que é o momento da expressão elaborada de nova forma de entendimento, efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social, ou seja, é o que eu vou fazer de posse desse conhecimento, como eu vou utilizar esse conhecimento. Eu me apropriei daquele conhecimento, eu entendi aquele artigo, eu entendi aquele ensaio, e agora o que eu vou fazer com isso? Certo? Esse é o momento catártico. O desenvolvimento dessa forma de tomar a realidade conceitualmente permite assim superar a submissão do sujeito à imediatez cotidiana, ainda que ela não deixe de ocupá-lo. Ou seja, de posse do conhecimento adquirido, nós temos condições de saber se uma informação que nos chega é verdadeira, por exemplo, ou se é fake news, trazendo para a nossa realidade atual. E isso se aplica para todas as áreas de conhecimento. O desenvolvimento da consciência, associado àquilo que é estruturante na sociedade vigente, no caso da nossa sociedade, em que o capitalismo é o regime em que vivemos, é popularmente conhecido como luta de classes. Nesse sentido, o trabalho educativo precisa envolver desenvolvimento do pensamento teórico e formação de uma consciência de classe, sem uma tomada ingênua da realidade. É nessa perspectiva que os letramentos acadêmicos podem auxiliar os estudantes em suas jornadas. Ok? Pois bem, pessoal, dito tudo que eu disse, nós vamos fazer agora um pouco de prática. Vamos praticar um pouco mais sobre tudo que nós conversamos até aqui. Nós teremos 2 atividades no Moodle postadas, vocês já podem verificar. Uma delas é um questionário de sondagem, para que eu possa verificar o conhecimento prévio de vocês, assim como conhecer vocês um pouquinho melhor, certo? Ele está no formato de um formulário do Google Docs. E depois teremos uma atividade mais descritiva, em que eu solicito a vocês a exemplificação de usos da linguagem em diferentes contextos. Essa segunda atividade, ela está bem explicada na própria postagem. Mas se mesmo assim vocês tiverem dúvidas, é só deixar no fórum de discussões que eu acompanho e respondo por lá. Obrigada por me acompanharem até aqui e até uma próxima aula.